Você é neurótico? Como é sua neurose? Neurose é um termo utilizado na psicanálise para descrever um tipo de dinâmica de funcionamento psíquico do sujeito e, consequentemente, dirigir o tratamento. Neste vídeo vou discorrer sobre isso. Eu sou Eliana Olímpio, psicóloga e psicanalista, e convido você a entender um pouco mais sobre o psiquismo humano. Se você se interessa em compreender o comportamento humano em suas relações interpessoais, ou se você é um profissional que quer aprimorar o seu conhecimento, me siga. Sempre posto conteúdo sobre os 20 anos da minha experiência profissional e sei que existem muitas dúvidas nessa área. Como prometi em vídeo anterior, hoje vou falar sobre a neurose. Neurose é um tipo de estrutura do sujeito que surge a partir da infância, no momento em que a criança inicia o seu contato com o mundo externo, com as pessoas que cuidam dela e a protegem. Acontece que nesse momento a criança é frustrada nos seus desejos e percebe que o mundo não gira ao redor dela. É o momento que chamamos de castração. Castração é o termo que designa os diversos nãos que o bebê recebe, desde o corte do cordão umbilical, o desmame, a perda do colo e outros nãos que frustram o bebê, mas também o civiliza, tirando-o do estado selvagem e trazendo-o para o mundo humanizado. De acordo com a psicanálise, os nãos da castração geram ansiedade e desconforto, que são reprimidos no inconsciente e que mais tarde se manifestam em sintomas neuróticos. A neurose se classifica em 3 tipos. Neurose histérica, que tem sintomas que aparecem no corpo, como por exemplo, tensões musculares, dores, distúrbios gastrointestinais, fadiga, insônia e outros, e ainda que sempre se refira à histeria como se fosse uma neurose tipicamente feminina, a histeria se apresenta também nos homens. O outro tipo de neurose é a neurose fóbica, em que o sujeito apresenta medo e preocupações infundadas, ataques de pânico e ansiedade generalizada. E o terceiro tipo é a neurose obsessiva, que hoje eu pretendo tratar um pouco mais com detalhes para vocês. Bem, a neurose obsessiva se apresenta mais frequentemente em homens, mas encontramos muitas mulheres na estrutura obsessiva. O neurótico obsessivo, ele sofre no nível do pensamento. Ele é tomado por ideias e pensamentos que se impõem a ele de forma incoercível e inexpugnável, né? E esses pensamentos, eles são acompanhados quase sempre de sentimento de culpa e de recriminações. O neurótico obsessivo é um sujeito tomado de dúvidas e incertezas. Pergunta-se sempre sobre o que quer fazer e não encontra respostas. Nesse sentido, ele gosta de ter alguém que responda e resolva as dúvidas dele. Quando ele encontra esse alguém, ele se torna o eterno devedor, mantendo com essa pessoa uma dedicação e uma servidão voluntária. Ele faz de tudo para que não falte nada ao outro, tenta satisfazer e agradar o outro ao máximo, busca controle até sobre o desejo do outro. Ele não gosta de receber favores e de dever nada a ninguém, é altamente moralista e coloca a moralidade a serviço dele, tipo: só vou ter relações sexuais com você quando eu casar na igreja. Assim, o neurótico obsessivo estipula datas e condições nem sempre realizáveis. Por causa desse perfeccionismo dele, ele é um eterno procrastinador e nunca está satisfeito com a própria produção. Ele dá o melhor de si mesmo, sacrifica-se, mas não aceita perder. O obsessivo é um controlador e procura controlar tudo, inclusive o tempo. Ele é retentivo, procura guardar tudo, reter como se fosse fazer falta para ele, né? E nesse caso nós encontramos muitos neuróticos obsessivos que são acumuladores. Eles têm medo que lhe tirem alguma coisa, tem medo de perder porque está excessivamente agarrado à mãe. E a mãe ele já perdeu para o pai. Então assim, é como se aquela criança que tinha a mãe para ele vai percebendo que ele não tem a mãe para ele, né? Que a mãe não é só do pai, como é também dos irmãos, como ela tem outras coisas para fazer. E aí ele começa a não querer perder mais nada, né? Já que ele imagina que ele perdeu a mãe dele. E assim ele entra numa competição constante. Ele é perseverante e obstinado.
e tem dificuldade de lidar com figuras de autoridade. É necessário que não lhe falte o amor dos outros, porque a sua tolerância é baixa à frustração. E aí ele fica muito na disputa com os irmãos, ele disputa com os colegas de trabalho, ele tem dificuldade com a autoridade. Apesar dele ser bastante submisso e aceitar as regras, aceitar as leis, ele muitas vezes fica meio que indignado de cumprir essas próprias regras a que ele se submete. Ele está o tempo todo tentando ser organizado e disciplinado, procura ter um discurso correto, com princípio, meio e fim, e ele tem dificuldade de se adaptar ao método analítico de associação livre. Por isso, o tratamento psicanalítico com o neurótico obsessivo é difícil e prolongado. Ele não sabe ser livre. Ele é disciplinado, organizado e tem dificuldade de sair dessa organização lógica. Ele se vê como uma pessoa correta, uma pessoa sem problemas, mas ele sofre. Ele defende-se de demonstrar afetos e sentimentos. Então, às vezes ele até parece uma pessoa fria, mas não é disso que se trata, é porque ele tem medo, né? Ele tem um certo receio de entrar com os afetos dele, com os sentimentos e se frustrar. O neurótico obsessivo também gosta do desafio, da competição, na medida que ele gosta de dominar. A situação não é de adversidade, né? E aí, nesse caso, ele cria a adversidade e lança desafios para ele mesmo, se engajando em situações imaginárias para se colocar à prova. Então, ele gosta de saber que ele vencerá ao final das contas. Ele trava uma luta interna consigo mesmo e tenta se vencer sozinho, né? Então, ele promove desafios para ele mesmo e aí ele tenta cumprir esses desafios sem a ajuda de ninguém. Por isso, quanto mais difícil e árdua a tarefa, mais ele se empenha em terminá-la. Nesse sentido, é o funcionário padrão bem visto pelo chefe nas atividades burocráticas. Seu aspecto controlador volta-se para si mesmo e ele controla a si e ele se policia antes que os outros o façam. A característica mais interessante do obsessivo é que ele não tem desejo de desafiar a lei, aquilo que eu coloquei para vocês, pois ele é submisso e obediente à lei, às regras, e ele sente vontade de desobedecer, de vencer essa obediência à lei, mas ele é preocupado com as regras e ele não transgride. Nesse sentido, ele possui pensamentos recalcitrantes, destrutivos, com rituais autopunitivos. Ele é ambíguo e ambivalente. Sua compulsão é uma imposição, pois ele sente que se não fizer determinada coisa, ele será punido. Por isso, ele se enche de rituais e atos compulsivos. Então, ele é metódico, tem uma série de coisas que ele ritualiza para ele dar conta da neurose dele, para ele dar conta de seguir adiante. Então, para dormir, ele tem que conferir todas as janelas, todas as portas, ele tem que conferir se o gás está desligado e ele fica na dúvida se ele ligou ou se ele desligou e ele vai lá e confere. Então é assim que ele funciona para ele dar conta de seguir em frente, senão ele fica ali no metódico marcando ponto. Ele é muito crítico e ele é muito observador. A característica comum das neuroses, e agora eu estou falando de todas as neuroses de uma forma geral, está no relacionamento interpessoal, pois os sintomas neuróticos eles podem afetar o relacionamento do indivíduo com outras pessoas, resultando em dificuldades de comunicação, problemas de intimidade ou em isolamento social. Nesse sentido, é muito importante a gente considerar que cada neurótico com a sua neurose, ele vai trazer esses sintomas para o relacionamento dele com as pessoas, seja o relacionamento familiar ou o relacionamento no ambiente de trabalho. E se a pessoa não conseguir lidar bem com esse tipo de coisas que o neurótico traz, é óbvio que ali vai haver um rompimento. Eu vou citar para vocês alguns filmes do Woody Allen, né, que foi um cineasta que mais retratou sobre a neurose no cinema. Alguns dos seus filmes, como Noivo Neurótico e Noiva Nervosa, de 1977, O Maridos e Esposas, de 92, Crimes e Pecados, de 89, Zelig, que é de 86, são filmes que tratam dos relacionamentos entre os neuróticos, seja no trabalho, no ambiente doméstico ou no namoro. E os relacionamentos, nesses casos, sempre eles levam a desentendimentos e conflitos. Os personagens que o Woody Allen aponta são francamente neuróticos e representados por ele de forma caricaturada, o que não deixa de ser interessante porque expõe com muita clareza o comportamento neurótico.
Num outro vídeo, eu vou discorrer sobre as outras neuroses, a neurose histérica e a neurose fóbica. Então aguardem. Se você se identificou com uma dessas neuroses obsessivas, deixa seus comentários aqui, coloca as suas características e vamos conversar sobre isso. Se esse conteúdo te ajudou, curta, compartilhe e facilite a circulação desse vídeo. Até a próxima. Obrigada!